respondendo em seguida: sabe, Jaime, é verdade que ele não é cristão, mas é um cara muito legal. É mais cavalheiro que a maioria dos rapazes que conheço. Ele me leva à igreja e creio que está receptivo ao Evangelho. Vou testemunhar a ele e ganhá-lo para Cristo. Cuidado com esse tipo de justificativa, eu lhe disse. Você tem certeza de que isso não é a voz do diabo cochichando ao seu ouvido? Ela saiu do meu escritório tentando me convencer de que aquele relacionamento não iria prejudicá-la. E meses depois se casou. Fiquei pensando, será que ele entregou a sua vida a Jesus? Depois de 1 ano e 9 meses, Cristina me telefonou chorando e dizendo: Jaime, estou desesperado. Preciso urgentemente falar com você. Agendamos uma conversa no meu escritório e quando a vi, fiquei assustado. Seu semblante mudara. Sua aparência era de uma pessoa triste, frustrada. Logo ela desabafou: eu não o conhecia. Antes de nos casarmos, ele era gentil, atencioso, carinhoso e até a igreja. Agora ele mudou completamente. Não quer mais acompanhar-me à igreja. Até parece que o amor e o carinho que sentíamos um pelo outro acabou. Finalizamos nossa conversa e ela me comunicou uma triste, mas irrevogável decisão. Já iniciamos o processo de divórcio. Então presta atenção. Aqui está um caso clássico. Presta atenção, nós não acreditamos em namoro evangelístico. Eu não acredito em namoro evangelístico. Isso é papo furado. Isso é balela. Não existe namoro evangelístico. Você quer evangelizar? Glória a Deus. Mas não use o seu relacionamento, algo tão sério, vocês têm visto isso no decorrer do seminário. Não use o relacionamento para evangelizar ninguém. Não se relacione com o descrente. Não se ponham em julgo desigual com o descrente. Talvez você até conheça alguém que casou em julgo desigual e a pessoa veio se converter. O que aconteceu? Deus abençoou, ok. Mas aqui, você tem a oportunidade de não andar na exceção. Você tem a oportunidade de viver a regra de Deus. Você tem a oportunidade de estar aprendendo a andar no caminho de Deus. E o caminho de Deus é 2 animais da mesma espécie debaixo do jugo. Uma tia minha, ela foi criada, não sei se ela é evangélica, transformada por Deus, mas ela foi criada num contexto cristão. E ela começou, você acredita que ela começou a se relacionar com um muçulmano? Eu vou usar um extremo aqui, mas você vai entender onde eu quero chegar. E eu um dia tive a oportunidade de falar com ela sobre isso daqui, sobre a questão do jugo desigual. Ela não me ouviu. Ela casou-se com um muçulmano. E a cerimônia religiosa foi completamente muçulmana. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eles ainda não têm filhos. Mas se tiverem filhos, como é que vai ficar a criação desse filho? Cristianismo ou ensino do islamismo? Como é que vai ficar a cabeça dessa criança? Então, eu quero usar um extremo para você entender que o jugo desigual é prejudicial, gente. Cara, andar em jugo desigual, duas pessoas que temem a Deus, já é difícil desenvolver uma família, um casamento. Você imagina você casar com alguém que não conhece ao Senhor? Semana que vem você vai ouvir um testemunho, eu acredito que você vai ouvir, de uma mulher que deve ver na semana que vem, onde ela casou em jugo desigual, e você vai ouvir o testemunho dela. Ela se divorciou, né? Ela vai contar, pode falar. É interessante essa forma sobre o jugo desigual. Eu conheço um casal que a criança ela fica meio que confusa. Sim. O pai dela, ele é testemunho de Jeová, e a esposa dele é da minha igreja. Então a família dele toda era testemunho de Jeová. Ou seja, a criança tem 7 anos. Ela fica meio confusa, porque o que ela aprende lá na igreja do pai dela é totalmente diferente do que ela aprende na igreja onde eu estou. Sim. Então, tipo assim, realmente, a cabeça da criança fica, tipo assim, dividida. Ela nem sabe se é certo e errado.
apesar da idade, entendeu? E a própria mãe também fica assim, confusa. Tá casado até hoje, mas acha assim, se é certo separar, se é certo continuar. Exatamente. E tem muitos outros casos de pessoas que nós sabemos que casou em julgo desigual e pagam um alto preço por ter feito essa escolha. Certa vez, Fábio. Além do que eu acho que é o mais importante dessa criação, imagina, eu vivia tudo que eu era perfeito, o marido foi para uma outra reunião. Mas a gente, né? Vou para a minha igreja, vai para cima, a gente não tem comunhão. Meus irmãos aqui nem conhecem o marido. Desigual, né? Engraçado que parece óbvio, como estou falando, e é óbvio mesmo. Mas nós já estamos na 4ª turma desse seminário. E boa parte das pessoas marcam no questionário que não vê nenhum problema em se relacionar com alguém legal, mas que não é cristão. Parece óbvio, mas os questionários dizem outra realidade das pessoas. Certa vez eu conversei com uma jovem aqui da igreja, que ela estava aguardando muito tempo, aguardando alguém especial, aguardando alguém do Senhor para ela se relacionar. Eu me lembro que ela conheceu uma pessoa que não era cristã. E o cara assim, aquele cara, sabe, enviado das trevas, um cara bonito, gentil, um cara assim, se você for olhar assim, é o cara. E a gente vai conversar com os jovens, às vezes fica tentado, por quê? Porque vê a situação da pessoa, vê que ela está guardando ali há tanto tempo alguém especial de Deus, aparece alguém, e a gente fica um pouco pressionado nesse tipo de experiência. Mas eu me lembro que esse dia eu falei, olha, peguei esse texto da Bíblia e mostrei esse texto, olha, não há bênção de Deus nisso. Pode ser legal, né? Pode ser uma pessoa gentil, pode ser uma pessoa agradável, mas não há comunhão entre luz e as trevas. E graças a Deus, essa pessoa teve condição de não se envolver com essa pessoa que apareceu na vida dela. Eu fiquei super feliz. Só para você entender que isso é do nosso cotidiano. Talvez no seu dia a dia você talvez tenha essa experiência. A oportunidade de conhecer alguém super legal, educado, né? Só que ele não está no Senhor, não está no Evangelho. Então a palavra de Deus faz essas ressalvas para te poupar de sofrimento. Você pode me contar um caso de julgo desigual que deu certo, mas eu te conto 9 que deram errado. Então, por favor, jovem, seja inteligente. Isso é questão de inteligência. Não vá na exceção. Vá onde? Na regra, na vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que não haja julgo desigual. Vamos novamente voltar para o texto aqui. Não, volta aqui. Ou que comunhão, então, pode ter a luz com as trevas? Nenhuma. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Nenhuma. E que há de comum entre o crente e o descrente? Uma das coisas mais valiosas do casamento é a unidade espiritual. De duas pessoas que temem a Deus, estão debaixo do governo de Deus. Agora, que comunhão espiritual há entre um cristão e o não cristão? O não cristão não está debaixo desse governo de Deus. O cristão sim. Então, o julgo desigual quebra um dos maiores princípios do casamento, que é a unidade espiritual. Então, pelo amor de Deus, não se relacione com um não cristão. Esse princípio é ensinado na Bíblia desde Gênesis. Você vai ver várias vezes Deus instruindo a não procurar, para que as pessoas não procurassem casamentos em outros povos. Por quê? Porque tem outros costumes, tem outras realidades, pensamento de vida. Então, esse é um texto claro da palavra de Deus, para que você não coloque a sua vida debaixo de um jugo desigual. Cristão, eu sou cristão e me relaciono com um cristão. Namoro evangelístico não existe. Não existe. Eu vou namorar para evangelizar. Vai, trouxa. Vai. Depois você me conta se deu certo. Vai, faça. Jeremy Camp escreveu isso aí, nesse livro aqui, eu até coloquei para ele.
Olha, meus slides eu não sei fazer slides, tá, gente? Então você me perdoa aí. Tá vendo? A letra é diferente, os troços meio. Né? Olha aqui, não ponha seu pescoço para trabalhar, andar junto, criar filhos, servir ao Senhor na mesma canga com uma pessoa que não tem Jesus como Salvador e Senhor. Não coloque o seu pescoço para andar junto com alguém que não teme a Deus. Não faça isso, porque você há de sofrer. Você imagina trabalhar, casamento é trabalho, gente. Casamento é trabalho diário, é relacionamento diário, andar junto. Cara, criar filhos. Meu Deus, tem algo difícil nessa vida, é criar filhos. Eu tenho 2 filhas. É difícil, cara. Agora imagina fazer isso com alguém que não conhece o Senhor. Nossa, não dá, gente. Não tem condição nenhuma de nós vivermos em julgo desigual. Então não ponha seu, novamente, não ponha seu pescoço para trabalhar, andar junto. Isso é casamento, criar filhos, servir ao Senhor na mesma canga com uma pessoa que não tem Jesus como Salvador e Senhor. Tem uma mulher aqui na igreja que ela é casada em julgo desigual, ela vem escondida do marido para o culto. Porque o marido não deixa ela vir para a igreja. Você quer viver isso para a tua vida? Pelo amor de Deus, seja inteligente. Não é nem questão de fé, é inteligência. Não dá. Você imagina se viver debaixo de um jugo desse, de uma escravidão dessa. Você não tem liberdade dentro de sua própria casa, sua própria família, para desenvolver a sua fé. A minha irmã, Fala. ela casou, né? E só começou a namorar um cara que não era crente. Sim. Aí ela falou, não podia namorar ele porque ele não era crente. Aí ele foi, começou a caminhar, batizou, foi para a igreja. Na lua de mel, ele falou para ela, falou assim, agora acabou a sua vida na igreja. Ela ficou 6 anos sem ir na igreja. Aí depois, quando ela começou a ela foi e começou a ir na igreja, quando chegar em casa era vida. A vida dela se ficou, ela separou umas 3 vezes, teve brigado com a igreja. Aí mais as outras duas pessoas casaram também, também crente. E tipo assim, elas falaram assim, se fosse elas falaram para os outros que elas vivem até hoje, uma separou, as outras duas se casaram. Porque elas falaram que não tinha nada a ver, esse cara era bom, era o melhor que fosse da igreja. Isso é uma boa desculpa, né? Elas passam a ter para criar os filhos, então, e elas falaram, se tipo assim, elas pudessem voltar atrás, elas jamais, elas preferiam ficar solteira do que casar com o justo. Faça. Olha aqui, não é porque está na igreja que é discípulo. Quando eu falo jugo desigual, talvez você considera, você procura alguém simplesmente por estar na igreja. Gente, hoje estar na igreja não significa nada. Nada. Hoje o que mais tem nas igrejas é gente que vive debaixo de simplesmente de uma religião. Mas o que Deus quer de nós é que eu seja um discípulo e me relacione com alguém que também seja um discípulo. Então nós vamos partir do ponto que eu sou um discípulo e quero então me relacionar com alguém que também vive debaixo da mesma realidade espiritual que eu vivo. Então como é que eu vou distinguir o discípulo religioso de um ou falso discípulo? Porque jugo desigual não é 2 pessoas que estão na igreja casando, não é só isso. Nós temos que observar se de fato a pessoa com quem eu quero me relacionar, que tipo de fruto essa pessoa produz. Porque o fruto que ela produzir vai dizer quem ela é. Porque uma árvore boa só pode dar bons frutos. Então é pelo fruto que se conhece a pessoa. Então olha aqui. Olha, como é que eu vou distinguir então o discípulo religioso ou o falso discípulo? Se diz discípulo, está na igreja, está no culto todo sábado, está na EBD, está em todo o contexto religioso, só que talvez ele vive debaixo, ele é pecador deliberado. O que é um pecador deliberado? O que é um pecador deliberado? Que vive na prática do pecado. Né? Nós somos pecadores, mas somos pecadores lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Né? E João vai dizer assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis.
Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas dos nossos, mas pelos pecados de todo o mundo. Isso é um texto bíblico, está lá em 1 João. Então, na vida de um discípulo não vive na prática, né, costumeira do pecado. Um cristão autêntico é alguém que o pecado se torna apenas um deslize, um acidente, mas ele se volta automaticamente a Deus. Agora, se você tem alguém na igreja que vive na prática do pecado, essa prática não é alguém que tem sobre si a presença do Espírito Santo, que não tem sobre si a realidade do Evangelho. Então, se a pessoa vive na prática do pecado, tem que ficar ligado, porque ele pode ser apenas um discípulo religioso. Está no nosso contexto, mas não teve sua vida transformada pelo poder do Evangelho. Ponto B. Vive de forma desordenada, se intrometendo na vida dos outros, uma vida toda desestruturada, e sempre está envolvido em picuinhas, sempre está envolvido em fofocas e coisas nesse sentido. Esse também é um outro sinal de alguém que ainda não compreendeu, não foi transformado pelo poder de Deus. Olha, você não dá fruto de uma vida transformada. Gente, uma coisa importantíssima nessa área de relacionamento, como o Luiz falou, e eu vou falar novamente. Uma das coisas mais importantes a se observar é observar a pessoa no ambiente real de vida. Tem gente, quando começa a gostar de alguém, ou alguém lhe chama atenção, ela já dá bandeira de cara. Ou vai e começa a falar com fulano e ciclano, destilar aquilo. Presta atenção, seja inteligente. Se no nosso contexto de relacionamento na igreja, alguém começa a me chamar a atenção, a primeira coisa que eu tenho que fazer é observar e ficar de boca calada. Gente, observa. Porque você vai observar a pessoa no ambiente real. Porque se você já der bandeira, ou começar a falar com a torcida do Flamengo, a pessoa vai talvez maquiar. Ou você não vai observar no seu ambiente real. Isso é importantíssimo, porque no ambiente real que você vai ver o quê? O fruto. Você vai observar a pessoa no momento de culto. Quem é essa pessoa? Você vai observar essa pessoa, como é que ela se relaciona com as outras pessoas. Você vai observar a pessoa no ambiente real. Mas nós somos tão ansiosos, quando alguém começa começamos a orar com a pessoa de maneira diferente, a gente logo denuncia. Não faça isso. Esse momento de observar é muito importante. Observe a pessoa no ambiente real dela, para que ela não possa maquiar a sua vida e te enganar. Ok? Olha o D aí, vive como hipócrita. Jesus falou muito sobre isso. Jesus sempre combateu muito a questão da religiosidade, da hipocrisia. Tá? Jamais se relacione com alguém que é insubmisso. Uma característica do falso discípulo, ele não se submete às autoridades. A que a Bíblia compara o pecado de insubmissão? Alguém sabe? Feitiçaria. A Bíblia compara a insubmissão à liderança, a autoridades, como um pecado de feitiçaria. Ou seja, não se relacione com alguém que não se submete à autoridade. Porque a Bíblia diz que toda autoridade nos foi dada por Deus. Se relacione com alguém que tem consciência e é submisso à liderança, tanto eclesiástica quanto à igreja, quanto à autoridade. A autoridade não é só na igreja. Tem várias autoridades aí fora do contexto religioso. Então, uma característica importante a se observar é a submissão. E o quanto essa pessoa, ela aceita a verdade de Deus, o caminho de Deus, ou se ela resiste às verdades de Deus. Então, essas aí são apenas algumas características que nós temos que observar para ver se a pessoa de fato é um cristão verdadeiro ou se ele é apenas um religioso. Você concorda comigo que a igreja está cheia de pessoas apenas religiosas? Sim ou não? Alguém discorda? Então é fato.
Então, apesar de estar no nosso meio, nós temos que observar se aquela pessoa, é claro, se ela manifesta de fato o fruto do Evangelho, ou ela manifesta, apesar de estar no nosso meio, todas essas realidades que não falam de alguém que serve ao Senhor Jesus. Passa aí. Volta. Alguém tem uma dúvida sobre o jugo desigual? Pode falar, agora é a hora de falar. Denominações diferentes. Boa pergunta. Boa. Tem uma turma que me perguntou assim: eu sou batista, eu posso me casar com alguém da Assembleia de Deus? Isso é jugo desigual, gente? Pode ser. Mas então, o que determina se é ou não? A vida. Porque, gente, aqui denominação não pode separar tanto assim. Né? Então, essa pergunta é interessante, porque me perguntaram isso aí há 2 semanas atrás. Então, o jugo desigual não tem a ver com isso. E que acordo, eu acho, nesse caso? Sim, acordo no sentido, você fala. No namoro, não vai deixar casar para depois saber em qual igreja a gente vai congregar. Sim. Essas coisas tem que... Tem que ser conversado e acertado, né? Eu tenho o meu melhor amigo, ele é batista, casou com uma igreja, não é tão diferente assim. E aí, quando eles casaram, já sabiam que o representante batista. E ela entrou e foi mesmo. Estava tudo abordado, né? Na verdade, Isso é é legal. diferente, né? Porque os princípios são bem diferentes. Tipo, predestinação, batismo de criança. Ela tem que batizar de novo. Sim, eu entendo isso aí, mas isso aí assim, não caracteriza um jugo desigual, né? Porque na verdade a essência da fé de um batista, de um presbiteriano é praticamente a mesma. Eles vão divergir em alguns pontos de doutrina, mas essas doutrinas não determinam um jugo desigual. Porque na verdade todas elas creem que de fato Jesus é o Senhor, né? Em questões que são básicas da fé, há concordância, não é verdade? Hoje em dia, cada vez hoje em dia você se relaciona com o cara da Assembleia de Deus de maneira mais tranquila. Até mesmo porque a Assembleia de Deus hoje já mudou muito. Não é todo aquele estigma que tinha um tempo atrás. Mas isso não quer dizer que denominações, se um batista casar com alguém da Assembleia de Deus, está em jugo desigual. Não tem, necessariamente não é isso. E um católico. Católico, sim. No meu ponto de vista, sim. Católico está debaixo de que jugo? De que governo? Um católico, ele adora quem? Para quem é a vida dele? Então, acha aí um cristão, evangélico, vamos usar esse termo, e um católico, aí eu acredito que já é um jogo desigual. Como é que você vai instruir? Você vai adorar os santos? Como é que você vai instruir o seu filho? Né? Carismático? Igual como ele falou, é a força, né? Sim. Da mesma forma, vamos botar assim, Pode falar, fala aí. religiosidade. Sim. Mas é um acordo. Tem que decidir isso antes da frente. Se o cristão evangélico conseguir entrar em acordo, em comum, uma vida em comum, com alguém que está debaixo desse tipo de governo espiritual, eu acho difícil. Exatamente. E também porque tem católicos, né? São muito mais exemplos que uma instituição. E que não deixa de ser uma doutrina. Tá, tem santos e tudo, mas é o acordo. Acho que tem que entrar. Se eu fosse você ou alguém, não no seu caso, olha, eu acho que eu poderia botar uns 2 pés atrás. Eu acho que a pior parte é o conflito. Vai chegar um determinado momento, o casal vai entrar em conflito. Porque o casal vai ter que andar junto, em todo sentido. Aí nós vamos para a igreja, nós vamos para que culto? Nós vamos para a igreja católica, adorar, sei lá o que se adora lá, ou vamos para um culto que adora simplesmente a Deus. Então assim, querendo ou não, a implicação espiritual é muito pesada entre católicos e... agora vai estar no meio, tem católico que faz, crente não faz, mas aí eu estou entrando no contexto de um monte de crente que é crente nominal, mas que não tem fruto de vida cristã. Então é diferente, né? Mas sim, tem que ficar ligado. Sempre lá com o marido sim. Tem uma amiga que ela é cristã e o marido dela é católico. E ela teve um filho recentemente, ela vai ter que batizar na igreja católica porque
Como você falou isso aí? Teve uma menina que eu conheci há 1000 anos atrás, e ela foi criada, né, no Evangelho. E ela casou com um católico. E esses dias eu vi na internet, eu não perdi contato, não tenho contato com ela mais, mas eu tenho ela no meu Facebook, e eu vi ela batizando o filho dela na igreja católica. E ela foi criada no contexto cristão evangélico. Então assim, então assim, é um tanto quanto complicado isso aí. Mais alguém? São juntos igual aí? Pô, vai fazer na cabeça, fugiu. Aí entra no contexto de também de alguém que não teve esse debaixo das fica para nós. Vamos estar falando com ele. Alguém que não vive o evangelho de verdade, que está fazendo um fracasso. Nós somos igual, mas estão iguais, né? Então vamos lá, eu vou lembrar mais alguma coisa aí, eu volto. Vamos lá, vamos prosseguir. Gente, namoro, qual foi o primeiro ponto? O primeiro atalho, então, julgo desigual. Esse é o primeiro atalho que nos afasta do alvo. Vou falar uma coisa legal. Chato isso. Eclesiastes, aqui está errado, Eclesiastes 3, tá? Eclesiastes 3 vai dizer assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então há tempo de amar, gente, há tempo de amar. Amém? Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Passa aí. Olha aqui. Alguém lembra do filme Clique? Lembra, né? Eu vou contar uma história para vocês. Eu não sou bom de história, mas vou tentar. Eu li uma história, essa história está nesse livro aqui, ó. Um dos melhores livros que eu já vi de relacionamento. Eu disse adeus ao namoro. É o melhor livro que tem dessa área de relacionamento que eu já li, né? Eu disse adeus ao namoro. Essa aqui é o título é meio chocante. Mas essa pessoa, Joshua Harrell, procura lá no YouTube, tem vários vídeos dele alucinantes. É um cara super de Deus, que sofreu muito nessa área de relacionamento. Ele conta algumas coisas aqui. Ele sofreu muito nessa área de relacionamento, ele aprendeu a andar no caminho de Deus. Ele fala que disse adeus ao namoro, é um namoro sem propósito, é um namoro sem objetivo, é um relacionamento fora da vontade de Deus. Apesar que o texto talvez sugerir outra coisa. Esse livro é muito bom. Editora Atos, eu disse adeus ao namoro. João, vou botar no grupo do WhatsApp lá. Tem outros livros também legais. Mas ele conta uma história interessante. É bem assim. Deixa eu até abrir aqui para não perder a. Ele conta a história de um jovem chamado Pedro. Tem algum Pedro aqui não, né? Tem? Fica ali. Eu ia. É o seguinte. Eu vou mais rápido, vamos embora. Então é o seguinte. Ele conta a história de um jogo. Esse Pedro, ele é o jovem que representa hoje o jovem do nosso tempo. A nossa realidade de juventude hoje. Esse Pedro, ele era um cara considerado assim, marcado muito por ser impaciente. Um jovem que não sabia lidar com o tempo. Um jovem que vivia muito ansioso. E teve um dia que esse jovem estava passeando. Uma história mesmo, tá gente? Estava passeando no bosque e ele encontrou uma velhinha. Uma velhinha muito sábia. Ele encontrou uma velhinha muito sábia. Essa velhinha deu a ele uma bola de prata. E essa bola de prata tinha um fio de ouro. Tá ligado? A velhinha muito sábia encontrou com Pedro. Pedro estava inquieto, andando ali pelo bosque e tudo. E ela entregou então para ele uma esfera de prata com um fio de ouro. Ele falou assim: Pedro, esse fio de ouro representa a sua vida. Se você não tocar no fio de ouro, a sua vida vai transcorrer normalmente. Agora, se você pegar o fio de ouro e puxar um pouquinho,